saudade de você. Que saudade de você. Nasci e me criei na cidade de Contagem, Minas Gerais. Quando estava com os meus 20 anos, conheci Carlos. Namoramos e noivamos durante um ano apenas e nos casamos no dia 13 de setembro de 1980. Nos casamos na pequena igreja de nossa cidade, porque era ali o local de nós nos casarmos. Aquela pequena igreja se tornou ainda menor, devido a tantas pessoas que lá estiveram para testemunhar, para serem testemunhas do nosso matrimônio. Meu marido sempre me dizia que tinha muita vontade de vir para São Paulo, tentar em São Paulo melhorar a nossa vida, porque Contagem, sendo uma cidade pequena, ele não via jeito de progredir conforme o seu desejo. Ele tinha vontade de me oferecer uma vida melhor, ele tinha vontade de ter uma vida melhor, e ele dizia que em Contagem seria difícil, muito embora Contagem faça parte da grande Belo Horizonte. Mas ele dizia, capital por capital, São Paulo oferece mais oportunidade. E não passou muito tempo, e conforme os planos do meu marido, acabamos mesmo vindo morar aqui. E toda a família ficou triste. Não queriam que viéssemos. Iriam sentir muita nossa falta, mas já estava decidido. Era uma coisa que ele já trazia há tempos, tentar em São Paulo a vida. Aqui em São Paulo eu engravidei. Aqui em São Paulo eu dei à luz a uma linda filha que veio trazer muita alegria para nós. Eu e meu marido Carlos e nossa filha estávamos muito bem por aqui. Estava tudo dando certo, tudo dando certo. E ele me dizia, você vê, eu acertei ter vindo para São Paulo. Era uma coisa que eu tinha dentro de mim, era uma premonição que em São Paulo ia me dar bem. Que em São Paulo a minha intuição dizia que eu ia me sair bem. E está vendo o resultado? E sempre houve muita compreensão, muito respeito, muita felicidade nesta nossa união. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, o pessoal da família do meu marido, vendo que estávamos muito bem por aqui, resolve também pôr na cabeça que eles deveriam também vir tentar São Paulo. Poxa, se foi bem para o meu marido, se foi bem para nós, vai ser bem para todo mundo, vai ser bom para todo mundo. Então nós temos que deixar a Contagem e ir para São Paulo também. Meu marido ficou super contente, super feliz. Imagine agora ter aqui toda a sua família, ter aqui toda a família morando perto da gente. Afinal, ele sentia saudade de todos eles. E isso seria maravilhoso. Só que se meu marido se empolgou tanto, eu já não achei tão bom assim. Conhecendo aquela gente, sabia que íamos ter um problema pela frente. Eles sempre foram tipo entrão, sabe, dá palpite, intrometidos. Sabe, uma família assim, de gente que se intromete onde não é chamado, dá palpite, dá opinião onde não é pedido, sabe? Ainda falei pro meu marido que não incentivasse muito a família dele vir, não, que o melhor seria a gente continuar, olha, do jeito que tá, meu amor, do jeito que tá, nós aqui, nós, a nossa filha, estamos tão felizes, e sempre que der, a gente vai lá visitá-los. A gente vai lá passar uns dias, e eles também poderão vir nos visitar, passa aqui alguns dias, não incentiva eles a ir embora não, não incentiva eles a ir morar aqui não. Mas só que as coisas estavam bem adiantadas, mas muito mais adiantadas do que eu imaginava, e não demorou muito, toda a família dele, do meu marido, já estava de mudança para São Paulo. Já estava de mudança para São Paulo. Foi até uma surpresa. Ele falou, meu amor, não vai dar mais.
Agora não tem mais como não incentivar ou incentivar. Eles já estão com quase tudo arrumado já para vir embora. Mas você não me falou isso. Eu não falei para você, mas as coisas já estão muito adiantadas, já não dá mais para mudar. Eles já virão mesmo para São Paulo. E vieram para morar perto de nós. No começo, até que se ajeitassem por aqui, tudo bem. Mas conforme eu já previa, não demorou muito tempo para começar o inferno. Toda a família começou a se intrometer em nossa vida. Era um entra e sai dentro de nossa casa. Era um entra e sai como se a casa fosse deles, sabe? Até no começo você até aceita, até admite, porque enfim ficou muito tempo longe da família. Vem cá, vamos lá, até quinta, sabe? Tal. Mas de repente era um dando palpite, era um pondo defeito nas coisas, até nas despesas de compra que tínhamos hábito de fazer. Começaram a censurar o Carlos, dizendo que tá gastando muito, pra que comprar tanta coisa, pra que comprar isso? Sabe, a conta de luz, nossa, mas que conta de luz alta, que nós gastávamos demais quando deveríamos economizar. Enfim, eu já sabia. Se ele, meu marido, tinha a intuição de que em São Paulo nós sairíamos bem, e de fato saímos bem, eu tinha a intuição de que se a família dele, quando viesse, ia dar tudo mal. Pois olha, ele estava certo que íamos nos dar bem em São Paulo, e eu estava certa de que ia começar o inferno. Enfim, passaram a tomar conta de nossas vidas, interferiam na cara dura, e meu marido dava ouvido a eles. E isso foi originando desavenças entre eu e ele. Só sei que eu fui aguentando essa situação. Porém, o nosso relacionamento foi se desgastando a partir do amaldiçoado momento que essa família dele veio para São Paulo. Mas de tal forma que já estava difícil de nós nos entendermos. Meu marido começou a mudar, agora era só a família dele. Me jogava na cara que a família dele que estava certa, que eu era muito teimosa. Sabe, você é muito teimosa. Sabe, você é muito implicante com eles. É só você é egoísta. Você só pensa em você. E outra, você esquece que lá é meu sangue. Lá é meu sangue, sabe? Deveria ouvir mais o que eles aconselhavam, sabe? E eu retrucava mesmo. Porque eles quando falam pra mim, quando eles me aconselham, é pro nosso bem. Que nosso bem coisa nenhuma, Carlos. Que nosso bem o quê? Essa sua família desde que chegou aqui, e eu já previa isso. Eu falei pra você, não incentiva essa sua família a vir pra cá. Só dá palpite, só intromete onde não é chamado. Já prejudicaram o nosso casamento, esses amaldiçoados. Não fala assim da minha família, hein? Não fala assim da minha família, que é meu sangue. Eu tô desgostosa com tudo isso. Nós éramos tão felizes, Carlos, antes dessa gente chegar. Quem é essa gente? Essa gente é meu sangue, essa gente é minha família. Olha, quer saber de uma coisa? O nosso casamento tá por um fio por causa dessa gentalha! E não houve mais jeito. Incrível. Nós nos casamos, nós fomos felizes, viemos para São Paulo, tivemos nossa filha, éramos felizes. De repente a solução, sabe qual foi? Nós nos separamos. Tivemos que nos separar. Fiquei trabalhando e cuidando da minha filha, e com o passar do tempo, vim a conhecer uma outra pessoa. Porque olha, a coisa foi de tal modo que não teve mais jeito. A família se colocou tão no meio, e ele era tanto a família dele, eu era o bicho, eu era o coisa ruim. Eu passei a ser de a mulher da vida dele a ser a desgraça da vida dele, tudo por causa da família. Bom, a verdade é que nós nos separamos. E com o passar do tempo, acabei conhecendo uma outra pessoa maravilhosa, compreensiva. E com esta pessoa vieram mais filhos. Ao todo, tenho 3 meninas. E quando fiquei sabendo que estava grávida de um menino, eu fiquei radiante. Eu fiquei muito contente, muito feliz. E logo nasceu Rafael, o xodozinho da casa. Até a idade de 3 anos, tudo bem. Ele, claro, como toda criança dessa idade, fazia suas peraltices. Mas a partir dos 3 anos, se tornou agitado. Rafael não tinha parada.
Deixava eu, meu marido e as irmãs loucas de tanto que aprontava. Não sei se era porque era o único menino de 3 mulheres, 3 filhas, ele era o único menino, então eu não sei, até 3 anos era aquelas, igual toda criança, faz suas altices e tal, mas a partir dos 3 anos esse menino virou, me desculpe a palavra, mas virou um capetinha. Começou a deixar a mim e meu marido e as irmãs loucas de tanto que aprontava. Mas eu achava que por ser menino era assim mesmo. Menina normalmente é mais calma, dá menos trabalho. Só que o meu menino era fogo desobediente. A gente falava com ele, era como se estivesse falando com uma pedra. Era como se estivesse falando com uma parede, ele não escutava nada. Aos 4 anos, mais arteiro ainda, terrível. E aos 5, ele piorou mais ainda, porque começou a gritar ao invés de falar. E também se a gente bobeasse, ele fugia, ia pra rua. Tanto que para ir à escola eu tinha de ir segurando na mão dele, ia buscá-lo, porque ele era capaz de sair correndo, atravessar a rua e Deus me livre e guarde, de repente até ser atropelado. Agora, a coisa mais impressionante que começou a acontecer era dele falar sozinho dentro de casa, no seu quarto. Então, com esse negócio dele falar sozinho, como se no quarto dele tivesse gente, como se no quarto dele tivesse alguém, começou a ficar até amedrontador. Aí, não houve outro jeito senão levá-lo a um psiquiatra. Primeiro um psicólogo, depois um psiquiatra. Meu filho estava precisando de um acompanhamento médico. Afinal, não era normal aquela situação. Na escola, só reclamação. Também por parte dos vizinhos, só reclamação. Se alguém não estiver vigiando, ele escapa para a rua e passou a tomar remédio controlado. Imagine menino de 5, 6 anos tomando remédio controlado. E só temos sossego quando o remédio faz efeito. E aí ele dorme e a paz volta a reinar dentro de casa. Mas quando ele desperta de novo e o efeito do remédio já passou, pronto, ele já pula da cama e começa a falar sozinho. Só que é como ele estivesse conversando com alguém, fala alto, briga com essa pessoa que é fruto da imaginação dele, ou sei lá se ele vê mesmo alguém. Fica zangado, continua a falar coisas que não se entende direito. E então vou para perto dele para fazer um carinho, para conversar. Ele arregala os olhos e diz: "Mãe, fui até o inferno. Já falei com coisa ruim, mãe." E sabe o que ele fez? Ele correu atrás de mim. Era um bicho que queria me pegar, mãe. E quando chegava perto, ficava dando gargalhada. Ele quer me pegar, mãe. E vai conseguir porque o bicho corre, mãe, que nem um danado. Calma, meu filho. Você sonhou. Não tem coisa ruim nenhum não querendo te pegar. Não tem bicho atrás de você, não. Sou eu, sua mãe, que estou aqui bem pertinho. Vem, filho, dá um abraço na mãe. Eu levo um tempão tentando distrair meu filho Rafaelzinho, que está muito assustado, agitado com o que sonhou. Só que essas coisas têm se repetido. Depois que acorda, de novo ele vem me falar que sonhou com vampiros voando atrás dele. E de novo precisou correr muito, porque os vampiros, eles ficavam assim quase perto dele. E quando chegavam bem perto dele, começavam a dar gargalhadas. Certa noite, após ele ter acordado, voltava então de um sonho que deixou meu filho apavorado. E ele me contou: "Mãe, eu estava sentado numa cadeira e essa cadeira começou a esquentar muito. E eu tentava me levantar e não conseguia. E a cadeira cada vez mais quente. Foi quando apareceu um menino, mãe. E dando muita risada, disse que o nome dele é
Vanderlei Foguinho. Meu nome é Vanderlei Foguinho. Meu nome é Vanderlei Foguinho. Meu nome é Vanderlei Foguinho. Esse menino me pegou para tirar daquela cadeira e me disse que ia me levar para outro lugar. Ele me carregou e queria me colocar à força dentro de um caldeirão de água que estava fervendo, mãe. Havia muito fogo embaixo do caldeirão, a água estava fervendo e o Vanderlei Foguinho queria me colocar dentro desse caldeirão. Esse menino, mãe, o Vanderlei Foguinho, era todo vermelho. Ele tinha um rabo comprido e gritava dizendo: Rafael, eu vou queimar você, vou acabar com você. Rafael, vou te colocar dentro do caldeirão. Olha como a água está fervendo, Rafael. E dava muita risada. E daquele garfo que ele tinha numa das mãos saía fogo. O Vanderlei Foguinho ainda vai me pegar, mãe. Não deixa ele voltar. Eu tenho medo dele, mãe. Ainda fico escutando as risadas dele. Eu sou Vanderlei Foguinho. Vou te colocar dentro do caldeirão. Aqui em casa, ninguém mais teve tranquilidade e paz. Os anos se passaram e hoje meu Rafael tem 14 anos. E infelizmente a situação nunca mudou. Eu não quero acreditar que se trata de coisa feita. Mas em certos momentos, em vista desses fatos estranhos e perturbadores, acabo tendo certeza que é efeito de uma grande maldade. Chego a pensar que foi feito bruxaria, que fizeram para acabar com o meu Rafael, pois do jeito que a coisa segue, ele é perturbado. Eu temo muito, Deus que me perdoe, que ele possa até enlouquecer. Afinal, mesmo com seus 14 anos, é uma criança ainda. Não tem defesa para superar o que vem lhe acontecendo. Quem fez isso, sinceramente, eu não sei. Não posso acusar ninguém, mas é preciso um paradeiro. Eu peço todos os dias a Deus que ilumine meu filho, que essas coisas ruins desapareçam, que meu filho seja liberto de vez desse efeito maléfico, para que ele seja um rapaz normal, como todos da sua idade, que tenha um comportamento comum, estude, tenha amigos, se distraia, viva em paz. Por que meu filho tem que ter todas essas noites, ser assim tão perturbado com esses sonhos pesadelos, que ao acordar o deixam tão deprimido, com medo, façam ele chorar tanto? Será que esse inocente fez mal a alguém? É um menino que eu amo de todo o meu coração, sua idade hoje 14 anos. Eu te agradeço, Eli Correia, por ler a minha carta, justamente no momento de maior audiência do rádio A Sessão da Saudade. Aqui é uma mãe desesperada, de Valo Velho, à procura de ajuda, de solução. Eu não sei mais onde procurar socorro. Meu filho não merece o que está passando. Não merecemos, juro por Deus, passar pelo que passamos. Aqui de Valo Velho, Dora Maria de Almeida, da Rua Costas das Castanheiras, 57, Santo Amaro. Dona Dora, boa tarde. Boa tarde. Esse problema que o seu filho atravessa, desde quando então começou a ter 3 anos para cá, 4 anos, 5 anos, já está com 14. A senhora não tem tido paz desde então? Até no dia de hoje. O que ele diz para a senhora agora com 14 anos, rapazinho? É claro, ele com 5 anos, ainda uma criança, um menino, mas agora com 14, um adolescente, ele fala as mesmas coisas? Fala. Que ele tem os mesmos sonhos, os mesmos pesadelos? Tem. Todos os dias, todas as noites? Não é todos os dias, né? Mas sempre uma vez por semana. Quer dizer, pelo menos uma vez por semana, ele é aturdido, ele vamos dizer, atacado por esses sonhos malucos, esses sonhos absurdos, é isso? É verdade. Agora, é Dora Maria ou Dona Maria? Dora Maria. Dora Maria de Almeida. Agora, Dora Maria, o que você procura através dessa carta, através desse seu apelo?
o apelo que eu faço, que eu já pedi para Deus, né? É que eu mais preciso pedir para Deus, né? Para Deus me ajudar, né? Mas que eu quero mesmo assim, que alguém, sei, se tem um trabalho, alguém possa desmanchar essa Mas por porcaria. que a senhora acha que alguém teria feito um trabalho para o seu filho? Ah, eu acho que é alguém que queria meu marido, né? Você acha que alguém queria... Você ficou sabendo em algum momento que alguém queria teu marido? Fiquei. Ele deu alguma esperança para essa mulher? Não. Não deu. Então por que essa mulher então quis teu marido e talvez por causa disso tenha feito um mal para prejudicá-lo e prejudicar a família inteira? Eu acho que ela ficou com raiva de mim, né? Porque se não quiser, ele me quis. Quer dizer, entre ela e você, claro, ele ficou com você. Então, ele não teve nada com ela, né? Ela apenas queria insistir, né? E como é que você soube disso? Me desculpa fazer essas perguntas para nós entendermos a situação, né? Ela mesma falou. Essa mulher falou com você pessoalmente, por telefone, como é que foi? Ela falou pessoalmente. O que ela falou para você? Ela falou que eu dei a sorte, que ela queria ficar com ele e não quis. E que faria alguma coisa para tentar tirá-lo de você? É, porque ela tem um centro de macumba, né? Eu acredito que sim, não tenho certeza. Ela tem um centro? Tem. E ela disse, chegou a dizer para você que ela chegou a prometer a você que faria algum mal a você? Não, ela não me prometeu nada. Mas você conclui que, sendo ela uma pessoa que queria teu marido e não feliz porque teu marido preferiu você, que ela tenha feito alguma coisa. É. Qual foi a última reação do teu filho? A última reação? Qual foi? Ou qual foi o dia em que ele teve esses surtos? Assim, ele também teve sonho, agora mesmo, né? Assim que ele viu Deus, né? Ele chegou a sonhar que viu Deus? É. Ele estava todo de branco. E ele mandava ele sentar no colo dele. Sim. Então, esse sonho eu fiquei muito feliz, né? Você não percebe que ele esteja melhorando ou continua sempre o mesmo? Ah, ele continua o mesmo. Continua o mesmo. Ele acorda desesperado, corre para você, é isso? É. E você, sem saber o que fazer, resolveu escrever essa carta procurando ajuda. Isso. Ele sonha com vampiros, ele sonha com Vanderlei, o moleque foguinho, não é isso? Isso. Que tenta colocá-lo dentro de um caldeirão de água fervente, aquele fogo. Seria quase que o próprio diabo, né? Porque pelo que você escreveu aqui, ele tem um rabo. Ele tem uma espécie de um garfo na mão, é isso? De cujo garfo sai fogo. E ele fala isso para você desesperado, ele fala para você isso apavorado. Como é que ele explica isso para você? Ele chora muito, ele explica direitinho, mas ele chora muito, ele fica desesperado. E o psiquiatra disse o quê? Que você procurou um psiquiatra. Então, ele continua passando, ele passa todo mês. E o que o psiquiatra fala? Ah, ele fala que com 18 anos, 21, talvez ele melhore. Também Quer dizer que sabe. vai ter esse sofrimento até então aos 18 anos. Está com 14 agora, tem mais uns anos pela frente. Então, eu tenho medo que ele possa piorar, né? E você tem medo de que aconteça alguma coisa com ele. É, porque já pegou até carona, assim, saiu de casa, pegou carona com estranho. Certo. Você tem medo que aconteça alguma coisa com ele. Que ele um dia desapareça no meio de todos esses sonhos e pesadelos, é isso? É verdade. Uma ajuda, é isso que você pede? É, com urgência, viu? Porque até eu também já tô tomando remédio controlado. Você também está tomando remédio? Sim. Porque devido esse estado dele, você acabou ficando passada também. Então, os médicos que eu tô entrando em depressão. E o teu marido, o que ele diz? Ah, ele tenta me ajudar também, ele também, né, fica também nervoso, né? E as meninas, as tuas filhas, o que falam? A minha filha me ajuda bastante, só que agora elas casaram, agora eu tô sozinha com ele. Por que você acha que alguma coisa teria sido feita, mas para ele, e não para alguma das meninas, ou então para os filhos? Por que você acha que tenha sido feito para ele? Porque desde os 3 anos que ele está assim, não é? Por que você acha que o pessoal, se foi feito algum mal, se é que foi feito, escolheu exatamente ele? Por ser o filho único, o homem? É, pode ser. Você também não tem uma explicação, né? É verdade. Bom, Dora Maria de Almeida, os nossos ouvintes acompanharam a sua carta e acompanharam também o seu desespero. Nós vamos então agora ver se alguém pode te ajudar, tá bom? Aí eu agradeço muito.
muito, viu? Você agradece muito antes que, de repente, alguma coisa pior possa acontecer, não é É mesmo? verdade, eu já pensei até em besteira, mas eu peço muito a Deus, né? O que é besteira que você pensou? Ah, muita besteira demais. Eu já pensei em largar tudo, sumir, né? Ah, mas eu sei lá, eu amo meus filhos, eu não posso fazer uma coisa dessa. Tá bom. Ok, dona. Rádio Capital. Sessão Que Saudade de Você. Um menino que vive perturbado desde os 3 anos. Hoje tá com 14. Sonha com vampiros que querem pegá-lo. Agora, esse tal de Vanderlei Foguinho. Um menino que, segundo no pesadelo dele, mas isso é toda semana. Não é uma vez, é toda semana. Agora tá com 14, tá um rapazinho. Esse menino que usa uma espécie de um tridente do qual sai fogo. É vermelho. Tem esse rabo e diz o seguinte, entre gargalhadas e risos, que vai jogá-lo dentro do caldeirão. Agora você imagina você viver perturbado isso uma vida inteira. Aí vem aqueles vampiros querendo sugar o teu sangue, todos eles gargalhando, todos eles dando risada, te apavorando, te amedrontando, te deixando desesperado. É esse o drama que esta mãe vive em casa. É esse o drama que esta mãe vive em casa com o seu filho que agora tem 14 anos. Agora passa por psiquiatra todos os meses, mas a impressão que nos dá é que o problema está sem solução até agora. Alguém poderia ajudar? Alguém poderia explicar? Que saudade de você! A emoção do povo. Programa Eli Correia.